Boa noite, alunos. Na aula de saúde mental de hoje, nós vamos falar sobre políticas públicas. E em um país onde as ações do poder público são centralizadas, pouco transparentes e muitas vezes interpretadas como paliativas, é fundamental que se compreenda a formulação de políticas públicas. Para entendermos que existe um planejamento no setor público, eu vou explicar agora o que são políticas públicas e como elas são planejadas e implementadas. Vamos lá então. Políticas públicas. O que são e para que elas servem? Vamos lá. As políticas públicas afetam a todos os cidadãos de todas as escolaridades, independentes do sexo, raça, religião ou nível social. Com o aprofundamento e a expansão da democracia, as responsabilidades do representante popular se diversificam. Hoje, é comum dizer que sua função é promover o bem-estar da sociedade. O bem-estar da sociedade está relacionado a ações bem desenvolvidas e a sua execução em áreas como saúde, educação, meio ambiente, habitação, assistência social, lazer, transporte e segurança. Ou seja, deve-se contemplar a qualidade de vida como um todo. Então, é a partir desse princípio, né, que para atingir resultados satisfatórios em diferentes áreas, temos que entender o que são essas políticas públicas, tá? Políticas públicas, então, são um conjunto de programas, ações e decisões tomadas por governantes nacionais, estaduais ou municipais, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados, que visam assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico, ou seja, correspondem a direitos assegurados na Constituição. Um programa da prefeitura que esteja beneficiando o seu bairro, por exemplo, é uma política pública. A educação, a saúde, o meio ambiente, a água são direitos universais. Assim, para assegurá-los e promovê-los, estão constituídas pela Constituição Federal as políticas públicas de educação e saúde, por exemplo. Então, vamos observar agora que eh, o conceito de políticas públicas pode possuir dois sentidos diferentes. No sentido político, encara-se a política pública como um processo de decisão em que há naturalmente conflitos de interesses. Por meio das políticas públicas, o governo decide o que vai fazer ou não fazer. O segundo sentido se dá do ponto de vista administrativo. As políticas públicas são um conjunto de projetos, programas e atividades realizadas pelo governo. Uma política pública pode ser parte de uma política de Estado ou uma política de governo. Vale a pena entender essa diferença. A política de Estado é toda política que, independente do governo e do governante, deve ser realizada, porque é amparada pela Constituição. Já a política de governo pode depender da alternância do poder. Cada governo tem os seus projetos, que por sua vez se transformam em políticas públicas. E aí, essas áreas se utilizam de políticas públicas, que são o governo federal, estadual e municipal, tá? Vamos ver alguns exemplos dessa distinção. É muito comum ouvir que a política externa, por exemplo, do país deve ser uma política de Estado, ou seja, uma política orientada por ideais que transcendem governos e se mantém no longo prazo. Políticas públicas eficientes, que têm continuidade de um governo para outro, podem se transformar em uma política de Estado. Um possível exemplo disso é o programa Bolsa Família,
criado e expandido em um governo cujos bons resultados levaram outros governos a transformar o programa em política de Estado. Isso foi no ano de 2014. A ideia seria incorporar o programa à Lei Orgânica da Assistência Social. Às vezes podemos falar aqui, né, no curso de vocês, de algumas coisas que vocês ainda não têm conhecimento, tá? Por exemplo, Lei Orgânica da Assistência Social, políticas públicas, conferências, tá? Mas a gente vai tirando algumas dúvidas, assim que elas forem surgindo, tá bom? Então anotem as suas dúvidas e depois podem mandar, tá? É, no final da aula, no final do grupo, podem mandar aqui para a gente tirar as dúvidas. Uma coisa que é importante a gente saber, o conceito de público hoje em dia não quer dizer somente gestão governamental, mas o interesse público que permeia o Estado e o governo. Primeiro setor seria esse, a iniciativa privada, o segundo setor, e as diversas organizações da sociedade civil seriam o terceiro setor, tá? A sociedade, seus vários grupos, que são imprensa, os interesses, os sindicatos, ONGs, né, acompanham esse processo de tomada de decisão e participam da implementação desses setores e dessas decisões. Tá? A participação popular ela é muito importante nesse processo. Assim, de acordo, né, com as leis, né, essas leis, essa última lei aqui que a gente cita, a Lei Orgânica da Assistência Social, é, os poderes públicos são obrigados a assegurar a participação da população na gestão. Não se trata mais de uma preferência política ou uma preferência do gestor, né? Mas sim uma obrigação do Estado e um direito da população, tá? Então, quando falamos, né, desses autores das políticas públicas, isso tem que ficar bem claro, que todos são atores nesse processo, tá? Das pessoas, né, que estão lá numa ponta, que são os eleitores, a imprensa, que faz gerar isso tudo, né, as ONGs, até as pessoas que estão lá na outra ponta, que são os políticos que vão ser eleitos, tá? E os políticos têm que ser eleitos, né, com base nas propostas políticas deles. E eles têm que tentar realizá-las. E realizá-las com certeza. As políticas públicas, então, são definidas no poder legislativo, o que insere os parlamentares, vereadores e deputados nesse processo. E o poder executivo as coloca em prática. Cabe, então, aos servidores públicos oferecer as informações necessárias ao processo de tomada de decisão dos políticos e, posteriormente, executar as políticas públicas definidas. Por esse motivo, o funcionalismo público é um elemento essencial para o bom desempenho das diretrizes adotadas pelo governo. Agora que eu acredito, né, que esses atores ficaram claros para vocês, vamos poder dividir as políticas públicas em dois grupos, os estatais e os privados. Os estatais são aqueles que exercem funções públicas no Estado. Já os privados não possuem vínculo direto com a estrutura administrativa do Estado, mas trazem demandas a eles, tá? A iniciativa da formulação das políticas públicas geralmente vem dos poderes executivos ou legislativos, separadas ou conjuntas, ok? Mas elas surgem a partir de demandas e propostas da sociedade. A participação da sociedade na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas, em alguns casos, é assegurada na própria lei que as institui. No caso da educação e da saúde, a sociedade participa ativamente mediante os conselhos em nível municipal, estadual e federal. Então, esse processo de formulação das políticas públicas também é chamado, né, de um ciclo de políticas públicas.
E ele vem apresentar diversas faces, né, que vocês vão poder perceber daqui a pouco, tá? Com isso, vamos ver agora a Lei Complementar número 131, que é a Lei da Transparência. Vocês já devem ter ouvido falar. Ela é de 27 de maio de 2009. Ela fala o seguinte sobre a participação da sociedade. Primeiro, incentiva a participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. 2. Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público. Tá? Então, quando fala, né, nessa questão da participação popular na realização de audiências públicas, né, isso não é algo que o poder público faz para agradar, né, a população. Isso só é feito porque existe uma lei, né, e isso é cobrado, tá? Então, quando tem, né, na cidade, chamadas, né, para a população participar de audiências, participar, né, dessas discussões, para a população poder ir, né, e olhar, conferir, né, ver onde o dinheiro, né, está sendo executado. Não é porque o governo que está ali naquele momento, ele é um governo é, bonzinho, transparente. Não, é porque tem uma lei que garante isso, que garante esse direito, tá? As demandas da sociedade geralmente são apresentadas aos dirigentes públicos por meio da Sociedade Civil Organizada, a SCO, que inclui sindicatos, entidades de representação empresarial, associação de moradores, associações patronais e ONGs em geral. As associações em que os dirigentes públicos selecionam suas prioridades são aquelas que eles entendem serem as demandas ou expectativas da sociedade. Ou seja, o bem-estar da sociedade é sempre definido pelo governo e não pela sociedade. Cabe ao formulador de políticas públicas perceber, compreender e selecionar as diversas demandas específicas. Por exemplo, a construção de uma entrada ou gerais, né? Demandas por segurança pública e melhores condições de saúde. Esses são exemplos para vocês entenderem que as demandas específicas, né, não aparecem do nada. Por quê? Primeiro tem que saber o que a população busca, o que dá para fazer diante daquilo que a população precisa, o que ela busca, né, o que ela precisa, o que ela quer, né, e como que aquilo vai ser feito, tá? E aí agora, né, nós vamos falar do ciclo das políticas públicas, e é o que eu já estava dando uma pinceladinha. Tem que ter uma avaliação, tem que ter uma formação da agenda, uma formulação de políticas públicas, um processo de tomada de decisões, a implementação dessas decisões e avaliar novamente, né? Então vamos lá. Essas são as fases que eu estava falando para vocês. Ela é tida como um recurso heurístico. Mas vocês sabem o que significa essa palavra? Isso é um processo que busca desvendar e compreender algo ou uma situação. E no caso das políticas públicas, é um modelo para compreender em que, né, se pé encontra, né, o país e o que pode ser feito por ele, ou então em que pé se encontra a cidade, né, e o que pode ser feito pela cidade. Né? Então vamos lá. Na primeira fase, vamos voltar um pouquinho. Aqui. Na primeira fase,
né, para começar uma elaboração de uma política pública, é preciso decidir o que vai ser prioridade, né, para o público e principalmente qual que é a prioridade do poder público. Porque, como eu já disse antes, nem tudo que é feito, né, é pensando realmente diretamente no povo, tá? Então, esse ciclo, né, das políticas públicas é uma resposta do Estado às necessidades do coletivo, que por meio do desenvolvimento de ações e programas objetivam o bem comum e a diminuição da desigualdade social, ou pelo menos tentam, né, essa diminuição de desigualdade social. É para isso que servem as políticas públicas, para tentar diminuir a desigualdade social. Esses programas e ações precisam ser estruturados de maneira funcional e sequencial, para tornar possível a produção e a organização de projetos. Esclarecido isso, o ciclo das políticas públicas nada mais é que um processo que leva em conta. Então vamos lá. A participação de todos os atores públicos e privados na elaboração das ações políticas públicas, ou seja, governantes, políticos, trabalhadores e empresas. Então, é toda a população, né, como eu já tinha dito antes. O poder que esses atores possuem e o que podem fazer com ele. O momento atual do país no aspecto social, problemas, limitações e oportunidades. Organização de ideias e ações, né? Voltando lá na primeira fase, a formação da agenda. Então, para começar a elaboração de uma política pública, é preciso decidir o que é prioridade. Isso tem que ficar claro para vocês. Mas essa prioridade é para o poder público. Primeiro, qual que é a prioridade do poder público, tá? A fase dessa agenda caracteriza-se pelo planejamento, que consiste em perceber os problemas existentes que merecem maior atenção. Então, essa percepção precisa ser consistente com o cenário real em que a população se encontra, né? São analisados nessa fase a existência de dados que mostram a condição de determinada situação, a emergência e os recursos disponíveis, né? Um pouquinho atrás a gente deu uma pincelada nisso, tá? Porque mesmo que a população precise de algo, tem que ver se tem recurso para fazê-lo, né? E tem que ver se é necessário, se é urgente fazer aquilo naquele momento, tá? O reconhecimento dos programas que precisam ser solucionados de imediato ganham espaço na agência governamental. Entretanto, nem tudo que está na agenda será solucionado imediatamente. Saiba que o planejamento é flexível e que a viabilização de projetos depende de alguns fatores. Vamos ver esses fatores logo aqui embaixo. Por exemplo, avaliação do custo-benefício. Se o custo daquele projeto realmente vai beneficiar a população e esse custo-benefício vai compensar, né? Estudo do cenário local e as suas necessidades. Se aquele projeto vai realmente servir para aquele cenário, para aquele local e se é necessário naquele local. Recursos disponíveis. Você tem realmente o recurso para ser aplicado naquilo. A urgência que o problema pode tomar por uma provável mobilização social, né? Se não for feito, o que que a mobilização, né, das pessoas em volta pode provocar, né? É urgente esse problema? Ou ele pode esperar, né? E se é uma necessidade política? E aí eu coloquei por último aqui, mas não é bem assim não. Deixando claro que a necessidade política é um dos primeiros lá em cima, tá? Vamos lá. Na segunda fase, né, a formulação da política. Então, vamos lá.
É a fase da apresentação de soluções alternativas. É o momento em que deve ser definido o objetivo da política. Quais serão os programas desenvolvidos, as linhas de ação, né? Pois esse processo se avaliam as causas e são avaliadas prováveis alternativas para minimizar ou eliminar o problema em questão. Portanto, a segunda etapa é caracterizada pelo detalhamento das alternativas já definidas na agenda. Organizam-se as ideias, alocam-se os recursos e recorrem-se à opinião de especialistas para estabelecer os objetivos e resultados que querem alcançar com as estratégias que são criadas. Nesse ponto, os autores criam suas próprias propostas e planos e as defendem individualmente. Então, né, essa segunda etapa, ela é importante porque é, nela, né, vão ver se naquele local, né, é, a proposta vai realmente resolver o problema ou se ela vai ser algo paliativo, se vai minimizar, né? Então, é feito um estudo, tá? Essa segunda fase é muito importante por causa disso. A terceira fase desse processo, né, é a tomada de decisão. Então, depois de todas as alternativas avaliadas, se compensa se o custo-benefício, né, realmente vai valer o projeto, se aquele local, né, é adequado para tal projeto, se a população vai aderir, né, se é interessante para o poder público. Então, depois de todas as alternativas avaliadas, na terceira fase se define qual será o curso da ação adotada. São definidos os recursos e o prazo temporal da ação política. Então, ele tem um prazo para acontecer, né? Na quarta fase, a implementação da política. É o momento em que o planejamento e a escolha são transformados em atos. É quando se parte para a prática. E o planejamento ligado à organização é transformado em ação. Então, tudo que estava sendo falado sai do papel e começa a ser feito de fato. São direcionados recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos para executar essa política. Então, vamos lá. Na quinta fase é a avaliação, né? A avaliação deve ser realizada, na verdade, em todos os ciclos, né? Ela vem contribuir para o sucesso da ação, tá? Ela também é uma fonte de aprendizado para a produção de melhores resultados. Nela se controla e se supervisiona a realização da política, o que possibilita a correção de possíveis falhas para maior efetivação. Inclui-se também, né, a análise do desempenho e dos resultados do projeto. Dependendo do nível de sucesso da política, o poder público delibera se é necessário reiniciar o ciclo das políticas públicas, com as alterações cabíveis, ou se simplesmente o projeto é mantido e continua a ser executado, tá? A boa política pública deve cumprir as seguintes funções: promover a cooperação entre os atores, né? Então, ela deve promover a cooperação entre as duas pontas, né? Os eleitores e as pessoas, né? Que serão eleitas, né? A imprensa, as ONGs, os trabalhadores, né? Então, ela deve promover a cooperação entre todos. Ela deve também constituir-se num programa implementável, né? E além disso, agora, né? Vamos falar das políticas públicas e a saúde mental.
tá? Eh, a saúde mental no Brasil, durante muitos anos, foi vista como uma problemática, tá? Os portadores de distúrbios mentais, né, eles eram vistos como um transtorno para a sociedade. Eram tratados de forma generalizada, como se fossem objetos, né, eh, periculosos, né, todos com agressividade, portadores de doenças sem cura, pedintes, né, cujo único tratamento eficaz era institucionalização. Lembra na aula anterior que em um dado momento da sociedade, as pessoas, né, que sofriam de transtornos mentais, elas eram colocadas, né, fora da vista da sociedade, e isso aconteceu em vários momentos, né, ou elas eram levadas para fora das cidades e viviam, né, em vilas separadas, né, ou então, né, depois elas eram vistas, né, como pessoas que tinham dons, né, dos deuses, e aí elas, ou então que tinham problemas, né, de origem, eh, de origem santa, de divindades demoníacas, e logo depois elas foram vistas realmente como doentes, mas aí a situação piorou um pouco, porque elas foram colocadas dentro de instituições manicomiais, e com isso, né, elas eram trancadas, né, muitas vezes tinham todos os seus direitos violados, né, porque na época, na verdade, quase não tinham direitos a pessoa dita, né, de que faltava, né, a saúde mental, que não tinha saúde mental, o doente mental da época, né, ele tinha os seus direitos negados, né. Então, em vários momentos, né, da história, quando se fala em saúde mental, né, o portador, né, de um sofrimento mental, ele perde os seus direitos, e aí a sociedade como um todo prefere, né, negligenciar, prefere não olhar para aquele, né, portador de sofrimento mental e prefere tirar, né, aquilo que incomoda, tirar dos olhos da sociedade. Então, portanto, durante muito tempo, isso coincide, né, com o tempo da ditadura militar no Brasil, os manicômios eram presentes, né, essas instituições manicomiais. Esses se mostravam em situações degradantes, onde o descuido era uma coisa frequente, né, isso a gente viu na aula anterior, né, juntamente com indivíduos contidos em leitos, a higiene precária, prédios com grades, a terapêutica era camisa de força, né, para tentar conter, né, eh, eletrochoques, medicações inadequadas. E aí no Brasil houve uma grande expansão de manicômios, né, nesse período, nessa década. Em contrapartida, na maioria de outros países, né, alternativas já estavam sendo tomadas para o fim, né, ou tentar evitar essa institucionalização. Mas o período ditatorial no Brasil não permitia esse questionamento, né? Então, na época da ditadura, realmente, tudo que incomodava, tudo que era diferente, era fora do comum, era tirado da sociedade, né? Era levado para um outro lugar e mantido fora dos olhos da sociedade como um todo. Então, não era só o portador de sofrimento mental, né? Então, questionar, né, a institucionalização era fora de questão naquele momento. E em outros países isso já acontecia, tá? Além do mais, enfatizava que os loucos eram perigosos, difícil convivência e representavam o diferente do convencional, do aceitável e pelas regras sociais. Por isso, fazia-se necessário segregá-lo, sequestrá-lo e caçar seus direitos civis, submetendo-o à tutela do Estado, né? Então,
como nós vimos na aula anterior, e aí, né, voltando um pouco nessa aula, né, acredito que mais algumas aulas nós vamos voltar a falar disso, isso tem que ficar claro, né, que o portador de sofrimento mental, em vários momentos da história, né, às vezes, em alguns momentos hoje, ele tem os seus direitos negados, né? Ele perde, né, esse direito de ser tratado como uma pessoa, tá? E aí, né, somente durante a segunda Conferência Nacional de Saúde, né, os profissionais, deixa eu ver aqui, e aí somente, é, eita, e aí somente durante, né, a Conferência Nacional de Saúde, os profissionais de saúde e a sociedade civil começaram a debater e questionar o modelo de exclusão das instituições de saúde mental. Juntamente com a Constituição de 1988, surge o espaço para a elaboração e o aprofundamento das leis referentes à saúde mental. Neste momento, houve uma intensa mobilização para a luta antimanicomial, a fim de obter uma reforma do sistema psiquiátrico e inserir a saúde mental nas ações de saúde, né? Houve também sucessivas conferências de saúde mental nos diversos níveis, nacional, estadual e distrital. Então, né, a partir de 1988, começam a ser abertos, né, esses locais de discussão, né, de conversa, de raciocínio, de pensamentos, de mudanças, né, para esse portador de sofrimento mental. E é aí, nesse momento, que começa, né, de fato, a luta antimanicomial, né? Uma reforma desse sistema psiquiátrico, né, brasileiro, que estava pedindo há muitos e muitos anos, né? E aí, com a segunda Conferência de Saúde Mental, em 1992, né, onde foi resgatada uma proposta anterior, né, que é a substituição do modelo hospitalocêntrico por uma rede descentralizada e hierarquizada, diversificada nas práticas terapêuticas, favorecendo o acesso desse cliente ao sistema de saúde. E aí vem, né, nessa visão, diminuir o número de internação, reintegrando a família e a comunidade. Lembra que a gente também falou isso na aula passada. Resultando também, dessa forma, na melhoria da qualidade dos serviços. Porque se você consegue, né, manter aquele indivíduo na sociedade que ele vive, né, consegue mantê-lo perto da família, consegue diminuir as internações e consegue tratá-lo na comunidade, né, que ele conhece, você não tira os direitos dele, né? Você está promovendo uma qualidade de vida no tratamento, tá? Os familiares dos pacientes institucionalizados conheciam todas as falhas do sistema, né, desses hospitais psiquiátricos, tá? E ainda assim se mostravam favoráveis a isso, às institucionalizações. Isso se devia à preocupação com a convivência, com os desvios de personalidade e do afastamento que desgastou os sentimentos de estar juntos. Então, o que que acontece? Os familiares, né? Isso a gente está falando, né? De um outro momento, foi quando começou, né? Essas propostas, né? De não internações, né? Não números altos de internações. Esses familiares se mostraram preocupados, porque assim, se o paciente entra num surto, se acontece alguma coisa, o que que eu vou fazer com ele aqui dentro de casa? Né, se eu não posso mais interná-lo.
Só que a questão não é bem essa. Se o paciente tem condições de ser tratado, né, num ambiente saudável, né, a, a probabilidade é que ele fique bem, né, que ele não surte, né. E para além disso, né, vários estudiosos, né, como por exemplo o deputado Paulo Delgado, eh, ele vem com um projeto de lei no ano de 2001, né, também conhecido como a lei do deputado Paulo Delgado, né, foi sancionada somente em 6 de abril, que é a lei 10/2016, que estabelece a instituição progressiva dos manicômios e sua substituição por instituições como unidade de saúde mental em hospital geral, emergência psiquiátrica em pronto-socorro geral, unidade de atenção intensiva em saúde mental em regime de hospital-dia, centros de atenção psicossocial, os CAPs, serviços territoriais que funcionem 24 horas, NAPs, pensões protegidas, lares abrigados, centros de convivência, cooperativas de trabalho e outros serviços que preservem a integridade do cidadão. Então, várias pessoas concordavam em relação a uma atenção mais humanizada, né, vários estudiosos, para com os pacientes de transtornos mentais. Porém, né, alguns discordavam da substituição das hospitalizações por um modelo, né, por esse modelo de reintegração social. E estes começaram a fazer pressão no Congresso Nacional para que esse projeto não tramitasse, né? Os favoráveis à lei justificavam que a deshospitalização e a desinstitucionalização não eram formas de promover a cidadania, aqueles que passaram muito tempo encarcerados em manicômios, né? Os contrários argumentavam que as famílias não teriam condições de promover financeiramente o tratamento, né, esses tratamentos, é, e aí, além do mais, possuíam compromissos, né, com emprego, o que dificultaria levar, né, para sessões de tratamento, né? Porém, os que eram contrários, as pessoas contrárias a essa lei, né, na verdade, estavam preocupados com a diminuição dos lucros gerados pelo encarceramento dessas pessoas ditas loucas, né? E os familiares desses pacientes, como eu já disse, conheciam todas as falhas do sistema e ainda assim se mostravam favoráveis, né, com essas hospitalizações. Isso se devia à preocupação com a convivência, desvio de personalidade e o afastamento, né? Porque sem o afastamento, sem o convívio, eles não tinham mais o vínculo, né? O que complica manter a relação familiar, complicava manter essa relação familiar. Porém, né, toda essa demora nessa tramitação da lei não impediu que alguns municípios acrescentassem nas suas leis orgânicas municipais dispositivos legais de promoção de atendimento fora dos manicômios, já se responsabilizando pela desativação gradativa, né, criando uma rede alternativa de atendimento. Então, vários, né, municípios, vários lugares começaram a abrir centros-dia, né, CAPs, centros de convivência, dentre outros, né, que são descritos na Lei 10.216, né, para que o portador de sofrimento mental pudesse ter o mínimo, né, de integridade. Tá? Aí, voltando para a lei, né, o artigo 2º da lei prevê
que o usuário tem o direito de receber o maior número de informações a respeito da sua doença e do seu tratamento, bem como ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde. É, né, cons- consentindo, né, tá um pouco errado ali, as suas necessidades. Ser tratado com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. Ser protegido como qualquer forma de abuso e exploração. Ter garantia de sigilo nas informações prestadas, tá? Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis. Ter direito à presença médica em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou sua hospitalização involuntária. Receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento. Ser tratado em ambiente terapêutico pelos meios menos invasíveis possíveis. Ser tratado preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental, tá? É, e aí, vamos voltar um pouco aqui. Outro ponto importante dessa lei, que a gente deve destacar, né, e prestar muita atenção nisso, tá? É que a mesma lei proíbe a construção de novos hospitais psiquiátricos, bem como a contratação de leitos psiquiátricos pelo poder público, tá? Para isso, é necessária a aprovação de 3 níveis de gestão das comissões intergestoras, o que vai dificultar, né, um pouco a ação dos que pretendiam lucrar, né, com a força, a criação de mecanismos é, concretos, né, dessa deshospitalização, né, isso vem dificultar um pouco isso, né, é, e aí fica mais fácil, né, das pessoas aderirem, né, os hospitais dias, o centro de atenção psicossocial, né, o centro de convivência, dentre outras instituições abertos, né, nessa, nesse projeto, tá? E aí a internação, não é que não possa internar mais, pode, mas ela só poderá ocorrer quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes. Então, assim, já tentou de tudo com aquela pessoa, né, com aquele portador de sofrimento, e aí os recursos realmente não deram certo, acabaram todos os recursos, aí sim, pode sim internar, né, aquela pessoa, tá? É, e essa internação, ela pode ser voluntária, consentida pelo usuário, involuntária a pedido de terceiros, que é sem o consentimento do usuário, e compulsória, determinada pela justiça, tá? E aí, a internação involuntária deve ser comunicada ao Ministério Público, à autoridade sanitária e ao Conselho Local de Saúde, dentro de 48 horas. Deve haver também, né, uma comissão interdisciplinar, como eu já falei, para avaliar a pertinência da internação. Isso vem para evitar, né, o uso indevido pela família, né, e classe jurídica da prerrogativa de dispor sobre a vida de pessoas com transtornos mentais, tendo como finalidade o gerenciamento dos seus bens e a liberação de penas judiciais, tá? É, na segunda Conferência de Saúde Mental, foi discutido o direito à divulgação e à educação para essas pessoas também, tá? Essas devem atingir os veículos de comunicação em massa, como TVs, rádios e jornais, tá? E aí, o que que isso vem, né, nos trazer?
A finalidade é evitar a exclusão desse grupo, né, do convívio social, com internações prolongadas em clínicas de recuperação e garantir o acesso à permanência em escola de todos os níveis, né, de usuários ou dependentes de substâncias psicoativas, né? Vamos falar disso, né, para frente um pouquinho, né? Para isso é necessário uma alteração no Código Penal, né? Foi necessário, ainda está acontecendo essa alteração, para penalizar apenas os traficantes e não usuários, tá? É, deve ser feito também, né, um debate sobre os problemas das drogas, a fim de minimizar as notícias distorcidas. Há também a defesa da descriminalização do usuário e dependente de drogas, recusando os procedimentos penais e apoiando os encaminhamentos para assistência à saúde. E aí vem a questão da propaganda de fumo, né, do cigarro, álcool, agrotóxicos e medicamentos que, né, deve ser limitado ou eliminado dos meios de comunicação. Se vocês começarem a perceber, já quase não tem propagandas nesse modelo mais, tá? Agora nós vamos dar uma pinceladinha, no finalzinho agora da aula, sobre o movimento da reforma psiquiátrica, que defendeu as modificações na CLT, que é a consolidação das leis do trabalho nos estatutos dos funcionários públicos municipais, estaduais e federais, com o intuito de preservar a saúde mental da classe trabalhadora, como, né, a diminuição da jornada de trabalho, que foram as folgas e férias, né, vem diminuir a, o tempo, né, de trabalho no período de acordo com as atividades que a pessoa faz, né, tem o descanso durante a jornada cotidiana, que são os intervalos que deverão ser, né, em número e duração suficiente para as finalidades. Então, tantas horas, uma hora de descanso ou 30 minutos, né? Diversificação das atividades, atividades reconhecidas, desgastantes do ponto de vista psíquico. Aí vamos falar, né, do comitê da CIPA, tá? Comitê de Saúde ou Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? A CIPA vem, né, para a prevenção da fadiga mental, né? Sempre que ela é solicitada pelos trabalhadores através de sindicatos, comissões de fábricas, né? É, ela vem para prevenir acidentes, tá? Tem a avaliação, né, dos condicionantes de fadiga e tensão psíquica, que é a formação de grupos de avaliação dos condicionantes de fadiga e tensão psíquica, tá? E aí temos a modificação das condições negociadas, né, os objetos de negociação entre empresas e trabalhadores, tá? A duração da jornada semanal, turnos alternados e para que os que trabalham em horário fixo noturno, né? A estabilidade provisória e a preservação do emprego, né? A preservação do emprego aos trabalhadores, alcoolistas, drogaditos e portadores de transtornos mentais. Deve ser assegurada com garantia de estabilidade do emprego por 12 meses, após o retorno do trabalho, penalizando-se as empresas e empregadores que desrespeitarem a lei e garantindo que nenhuma dependência cause exclusão no trabalho, tá? A categoria de enfermagem está incluída nos itens acima, principalmente no que diz respeito à exposição às condições de fadiga e tensão, pois, além da jornada excessiva, seu objetivo de trabalho é cuidar de pessoas com sofrimento, lesões, resíduos, né? O que leva ao desgaste emocional do profissional. Em decorrência disso, é normal, né, que há profissionais de saúde em crise, tá? E vale lembrar que em 1993, né, durante o terceiro encontro nacional, né, foi elaborada uma Carta de Direitos dos Usuários das Famílias de Saúde Mental. Isso representou uma grande conquista para o país, tá? É, gente, depois da aula aqui,
Temos atividades para serem feitas e entregues na próxima semana na secretaria do curso, tá bom? Então, até a próxima aula, tá? Façam as atividades e deixem na secretaria aqui até a próxima semana, ok?